Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre este versículo que Jesus está falando para os jovens da nossa igreja, acho que para os adolescentes. Na verdade, eu preguei esse sermão aqui na nossa igreja pelo menos umas 3 vezes. Mas eu trouxe ele essa noite, resgatei esse texto bíblico, por causa do momento em que nós estamos vivendo. Por que Jesus aconselha os seus ouvintes a lembrar da mulher de Ló? Para quem ele está pregando? Olha, Jesus no capítulo 17 está anunciando a vinda do reino de Deus. E vai dizer inclusive da sua segunda vinda. Ou seja, o dia da vinda de Jesus Cristo. Ele está anunciando a sua segunda vinda. Se você observar a partir do verso de número 20, os fariseus estão interrogando Jesus, estão questionando Jesus quando o reino dele se estabelecerá. E Jesus então começa a falar a eles e aos seus discípulos, aos fariseus e aos seus discípulos, de que o reino ele não vem como uma visível aparência, né? E as pessoas não vão dizer olha aqui, olha ali, mas ele diz especificamente aos discípulos que virá o tempo em que o Filho do Homem virá. E ele virá de uma maneira inesperada. E aí ele dá o exemplo de Noé, que também anunciou um dia em que Deus mandaria o dilúvio. E ele, falando da sua volta gloriosa, falando da sua vinda gloriosa e da vinda do seu reino, ele então cita a família de Ló, que também estava em Sodoma e Gomorra, numa sociedade pecaminosa, de grandes pecadores contra o Senhor, e ele então lembra que Ló recebeu o anúncio de que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, que o juízo viria. É preciso lembrar que a segunda vinda de Jesus, a volta gloriosa de Jesus, ela virá com o juízo deste rei poderoso. Ele virá para buscar a sua igreja, para buscar os seus súditos, mas também para julgar. E isso é importante, irmãos, frisarmos, porque quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dando um alerta. Ele voltará. Ele voltará. E ele então resgata um personagem da história para fazer com que esse alerta sirva para os discípulos no momento de preparação. E por que eu e você, nós precisamos nos lembrar da mulher de Ló? Por que este conselho de Jesus é tão importante para nós hoje, no mundo em que vivemos? No mundo onde as pessoas não querem mais ouvir a Deus, elas ouvem a cultura. Elas estão muito mais dispostas ao que a cultura lhes impõe, sobre questões sexuais, familiares, inclusive sobre equilíbrio emocional, espiritual. Elas estão muito mais interessadas no que a cultura, do que a mídia pode oferecer, do que propriamente em ouvir a Deus. E muitas vezes, quando elas recorrem a Deus, elas não recorrem a Deus porque estão movidas de um sentimento de arrependimento e fé verdadeira. Na maior parte das vezes, este mundo recorre a Deus apenas interessado nos benefícios e na bênção, de uma maneira, como se fosse uma superstição. É muito comum, eu sou pastor, as pessoas falam assim, olha, ora por mim. Então, por que lembrar da mulher de Ló? Porque nós vivemos em tempos parecidos com o delas. E o juízo de Deus está próximo. A volta de Jesus está próxima. Então eu separei três motivos para que eu e você nos lembremos da mulher de Ló. O primeiro deles é porque a mulher de Ló tinha a vida apegada ao pecado. Olha, eu preciso explicar isso para você com calma. Por isso eu quero que você vá comigo até o livro de Gênesis, capítulo 13.
O capítulo 13 narra a separação de Ló, que era sobrinho de Abraão. Abraão e Ló, parentes, Ló sobrinho, eles prosperam na terra, isso começa a dar problema para eles, né? Os servos, o gado, o rebanho. Então, Abraão, que era um inimigo de contendas, que era um pacificador, procura o seu sobrinho Ló e fala, olha, não é bom que haja contenda entre nós dois, nós somos parentes, né? Escolhe o lugar que você vai. E o texto que eu quero que você leia, que acompanha agora, está a partir do verso 10 e até o verso 13, porque você vai olhar a escolha que Ló, o marido, né, fez, e você vai entender por que o argumento da mulher de Ló, por que eu preciso lembrar da mulher de Ló, porque a mulher de Ló é uma advertência para nós, ela serve como uma advertência, Jesus está usando ela como uma advertência sobre a sua volta, porque você vai perceber que a escolha de Ló é uma escolha por um lugar que não agrada ao Senhor. Eu vou ler, versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pastor, por causa desse relato, o senhor vai dizer que a mulher de Ló tinha uma vida apegada ao pecado? Sim, por causa deste relato, eu vou fazer essa afirmação. Ló, com a sua família, levou a sua família, conduziu a sua família para um lugar onde as pessoas eram grandes pecadores contra o Senhor. Ele escolheu este lugar, ele se agradou deste lugar. Olha, irmãos, acreditem, o pecado tem uma força tremenda. O pecado tem uma força absurda na vida do ser humano, porque o pecado gera a morte. A recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. É assim que nós aprendemos em Romanos. No Salmo de número 40, no versículo 2, diz que o Senhor tirou o salmista de um tremedal, de um poço de lama e perdição, de um atoleiro. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, ainda no versículo 2, ele nos aconselha a nos desfazer de todo peso e desembaraçar de todo peso que o pecado produz. Ele chama o pecado de embaraço, algo que me atrapalha a seguir a Cristo, a continuar a carreira cristã, a agradar a Deus. Por isso, ele também coloca a expressão que é um peso. O Salmo de número 32 diz que o salmista Davi, enquanto ele calou, enquanto ele escondeu os seus pecados, envelheceram os seus ossos e ele gemia, né? A mão do Senhor pesava sobre ele pelos seus constantes gemidos. O vigor dele se esvairiu. Acredite, o pecado tem uma força tremenda. Não é possível correr para uma vida nova. Não é possível correr para uma vida plena, olhando e apegado ao pecado. Ló e sua família conduziram os seus planos, os seus sonhos, armando a sua tenda até Sodoma e Gomorra. E o relato de Gênesis não está ali por acaso. Ora, Sodoma era um lugar de grandes pecadores contra o Senhor, homens maus e grandes pecadores como o Senhor. Não se associe ao pecado e ao caminho pecaminoso, porque o pecado tem uma força tremenda. E eu quero lembrar você que isso não é uma mensagem específica de um texto da Bíblia. O Salmo 1, por exemplo, diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Ló
fez exatamente o contrário. Abraão, neste contexto, é o bem-aventurado, que está no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse, Canaã. Por isso, atente, cuidado com uma vida apegada a procedimentos pecaminosos, costumes pecaminosos, modo de falar pecaminoso, pensamentos maliciosos, círculos de amizades pecaminosos que levam à pecaminosidade. Cuidado, não se associe ao pecado. Olha, ainda dentro deste ponto, no capítulo 19 de Gênesis, lá no versículo 17, Deus dá uma ordem para a família de Ló e inclusive para a mulher de Ló. A ordem no versículo 17 é: havendo-os levado para fora, disse um deles, os anjos do Senhor: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Não olhe para trás, não olhe para trás. O pecado tem uma força tremenda. Não é possível correr para uma nova vida. Não é possível experimentar da nova vida que a salvação de Cristo nos oferece, apegado ao pecado. E é por isso que o texto que nós lemos na liturgia diz que nós estamos unidos com Cristo, morremos para o pecado. O versículo 17 diz que quem está em Cristo é nova criatura, coisas novas se fizeram, é uma nova criação, as coisas antigas passaram. Não é possível viver a vida cristã olhando e firmando o nosso olhar para uma atitude pecaminosa, olhando para trás. Por isso, Jesus nos alerta, quando fala da vinda do seu reino, quando anuncia a sua volta gloriosa, é um alerta para a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela estava apegada com o que não era do reino. Ela estava apegada com o pecado. Segundo lugar, por que eu e você precisamos lembrar da mulher de Ló? Nós precisamos lembrar da mulher de Ló porque ela morreu, mas não precisava ter morrido. Ela morreu e não precisava ter morrido. Não era o plano. Deus envia anjos para lá. Deus envia um meio de graça para a família de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, mas aquela mulher desobedece, não leva Deus a sério. Ela morreu e não precisava ter morrido. Olha, o verso 26 do capítulo 19, que conta a história da mulher de Ló, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás. O que mesmo Deus ordenou no versículo 17? Não olhem para trás. A mulher de Ló não levou Deus a sério. A mulher de Ló não levou a palavra de Deus a sério. Isso não é novo, isso não aconteceu apenas com a mulher de Ló. Aconteceu com a mulher de Adão e com Adão. Deus deu uma palavra, uma ordem, um mandamento, um pacto de obras. A árvore do jardim, todas as árvores do jardim vocês comerão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Adão e Eva não levaram a palavra de Deus a sério. Desobedeceram. A mulher de Ló olhou para trás porque estava apegada ao pecado e porque não levou a ordem de Deus a sério. Eu tenho ensinado na igreja, eu volto a dizer que eu sou repetitivo. Hoje pela manhã eu falei disso. Nós falamos sobre temor do Senhor. Levar Deus a sério é temê-lo. Temer a Deus me faz considerá-lo a tal ponto que aquilo que as Escrituras ordena, aquilo que o Senhor Jesus ordenou, ensinou e pediu à igreja, meus irmãos, isso deve nos absorver de tal maneira que nos gere pavor em não obedecer e não cumprir.
em estar em desconformidade com aquilo que Cristo